Alô, amigos, Maurício Menezes. Estamos aqui nesse dia, hoje é dia 23 de novembro de 2023. 23 de 11 de 2023. Estou aqui aos meus 77 anos para deixar uma gravação. Eu quero que essa gravação fique como uma indignação minha a tudo que acontece hoje no Brasil. Eu, ao longo da minha vida, eu aprendi, primeiro com meus pais, que o mais importante é você ter uma vida com base em valores. Valores reais, né? Para com compromisso ao próximo, ao meio ambiente, a tudo que existe no universo. Então, eu não sou uma pessoa da esquerda, eu não sou uma pessoa da direita, né? Eu não sou um conservador, até porque muitas das coisas que os conservadores pregam eu não a tenho. Eu não sou, então, não tenho nenhuma bandeira ideológica, política, para dizer que esse meu pronunciamento está atrelado à figura A, ou à figura B, ou à figura C. Eu, no período de 2014 ao final de 2018, eu me vesti de policial, meio que dando mais prioridade ao tema combate à corrupção. Eu me vesti de policial nesse período e fui para a Cinelândia toda quarta-feira com uma caixa de som, batendo pesado no combate à corrupção. Da Cinelândia, nós fomos para o Brasil, norte, sul, leste, oeste, visitando todas as grandes cidades brasileiras, de policial, em frente às câmaras de vereadores das grandes cidades, batendo pesado na corrupção. Chegamos a ter 10 milhões de pessoas no Brasil nos seguindo na IPAI, na página Brasil Cidadão, e pela bandeira do combate à corrupção. Entrou um novo governo que tinha uma cara que se apresentava muito com o que a gente pensa, e a vida seguiu. E nós continuamos na estrada. Só que, abre aspas, em 1992, nós iniciamos um trabalho que hoje está com 31 anos, que é o trabalho da pedagogia da sustentabilidade. É o trabalho que traz para a educação a alfabetização comportamental. É a única solução. A solução não está na liderança A da esquerda, não está na liderança B da direita, a solução está no povo. E um povo que tenha uma educação atualizada ao terceiro milênio, que priorize comportamento. Essa é a nossa bandeira. Estamos há 31 anos trazendo esse trabalho. Eu hoje presido a Rede Brasil Cidadão, a Rádio Brasil Cidadão, e tudo que nós fazemos 24 horas no ar é pela educação, pela alfabetização comportamental. E por essa obra, por essa causa, eu estou aqui sim hoje fazendo essa gravação desse vídeo. Então, eu disse que de 2014 a 2018, nós demos mais prioridade ao combate à corrupção. Não que a gente não continuasse dando prioridade à educação. Nós começamos em 2014, levando isso aos 297 maiores municípios do Brasil, as secretarias de educação, todos com mais de 100 mil habitantes, e a cada semestre nós remetemos para cada secretaria dessa. Isso aí deve dar mais ou menos mais do que 90% da população brasileira. Nós encaminhamos a atualização de todo esse trabalho que está dentro da Rede Brasil Cidadão. Não é só no Brasil. Nós também, desde 2014, estamos levando isso para as 122 maiores universidades do planeta. Eu estive pessoalmente na Humboldt Universitat de Berlim, aqui já deu 29 prêmios Nobel para a Alemanha, levando o nosso livro da pedagogia da sustentabilidade em inglês. Estive na Universidade de Coimbra, mais de 700 anos de vida,
levando para o reitor o nosso livro Pedagogia da Sustentabilidade em português. Tivemos na França, Universidade de Paris, tivemos na Espanha, em várias universidades, tivemos no Chile, em Santiago, nas 5 maiores universidades. Em mais de 20 países estão recebendo a cada 6 meses todo esse trabalho da Rede Brasil Cidadão. Então, a nossa luta é pela educação com base em valores, com base em alfabetizar comportamento. Por isso, trazemos a pedagogia da sustentabilidade. A nossa obra é a única obra no planeta que deu resposta à Carta da Terra, da Rio Eco 92, e que ratificou na Holanda em 2001, exigindo a criação de uma pedagogia da sustentabilidade. Nós a criamos e nós estamos a disponibilizando ao planeta. E é em nome dessa obra, é em nome dessa causa, é em nome dessa Rádio Brasil Cidadão, que está 24 horas no ar, levando educação com alfabetização comportamental, é em nome dessa obra, dessa causa e dessa minha vida que eu venho aqui fazer essa gravação. Em 2021, eu fui para a Avenida Paulista no 7 de setembro, eu e minha esposa. Em 2021 eu tinha 75 anos. Rodamos a Paulista inteira. Voltei em 2022 naquele 7 de setembro. No 7 de setembro que o Bolsonaro deu um grito de basta. Não vão mais rasgar a Constituição e nem o povo brasileiro vai perder a liberdade. Eu estava lá. Eu era um dos brasileiros que estava lá. Tinham quase 3 milhões de pessoas. Eu e minha esposa, já com 76 anos, eu e ela 70. Eu autorizo uma ação de um presidente que está sentado ali para também correr riscos. Eu autorizo alguém que queira defender a Constituição e a nossa liberdade. Eu autorizei. Que caminhos aconteceriam a partir dali, eu não sei. Eu estou pela democracia. Eu estou por um Brasil de valores. Mas o presidente Bolsonaro optou em não fazer nada. No início do seu governo, e eu dei o meu voto a ele porque eu queria o combate à corrupção, no início do seu governo ele priorizou a reforma da Previdência ao invés da reforma do combate à corrupção, que era o projeto do Sérgio Moro. Foi pelo caminho do Paulo Guedes, que daria 1 trilhão para o Brasil ao longo de 10 anos, 100 bilhões por ano, e eu botei claramente a minha posição contrária. Eu acho que a prioridade do Brasil hoje é, e será por muitos anos, o combate à corrupção. A corrupção em todos os níveis. Aquela corrupção política que leva dinheiro num contrato, né? A sonegação, que é uma grande corrupção, e a própria negociação da nossa dívida, que hoje já está em quase 6 trilhões de reais. Quem renegocia isso? Quem renegocia esses juros? Quanto se leva? Então, a minha prioridade sempre foi essa. Quando o presidente Bolsonaro definiu dar prioridade ao projeto da Previdência, eu fui contra, externei que fui contra, e aqueles 1 trilhão que o Brasil ganharia em 10 anos, foi-se em um ano com a pandemia. E a reforma principal, que era do combate à corrupção, ela não aconteceu, e muito ao contrário. O governo começou a ceder por N problemas que aconteceram politicamente dentro do governo e se associaram a outras correntes políticas que não tinham a bandeira do combate à corrupção. E a verdade é que tudo caminhou para voltar ao status quo anterior a 2014, quando eu fui para a rua pela defesa dos valores e do combate à corrupção. Hoje vivemos um Brasil muito complicado. Vivemos um Brasil onde foram colocados 2 juízes do Supremo pelo governo Bolsonaro, com o objetivo de tentar mudar um pouco e equilibrar o Supremo brasileiro. E eu não vejo nenhum pronunciamento daqueles 2 juízes. 1.600 pessoas foram presas indevidamente, sem processo, sem sentença, jogadas num ginásio e agora nas penitenciárias, centenas deles. Eu poderia ter sido um, com os meus 77 anos, hoje lá na Papuda. Poderia. Eu cheguei a procurar preço de passagem para ir para Brasília naquele dia 8 de setembro, pela defesa da Constituição, pela defesa da liberdade, de eu estar aqui falando o que eu quero, e vou responder na justiça pelas leis que existem, mas eu tenho o direito de falar o que eu quero. Eu poderia estar lá, eu poderia estar em frente a um daqueles prédios, e pelo meu temperamento, quando eu visse alguém entrar para quebrar, eu ia entrar lá
para tentar arrancar os paus e pedras e ferro da mão daquelas pessoas e expulsá-los dos prédios. E eu poderia ter sido um que tivesse sido flagrado como detonador de prédio público. Eu poderia estar lá. E é por isso a minha indignação, e é por isso que eu estou aqui. Aquela senhora negra maravilhosa que com a Bíblia todo dia lia o Evangelho lá, pedindo respeito à Constituição, pedindo liberdade, pedindo direitos civis. Estava lá todo dia. Aquelas pessoas que apareceram na frente do Planalto todo dia, pedindo defesa da liberdade, defesa da Constituição. Eu não digo aqueles que estivessem por ali defendendo para o Bolsonaro continuar. Eu não estou falando nesse assunto. Eu estou falando por quem bradou direito à liberdade, dever a seguir a Constituição. Então, aquelas pessoas, quando foram presas, eu poderia ter sido uma delas. Não fui porque os preços da passagem para Brasília estavam assustadores. Eu vi preço para passagem para Brasília a R$5.000, R$4.000. Eu falei, não, aí também é muita loucura, eu não vou. Então eu poderia estar na Papuda. E eu sinto o que aquelas pessoas estão sentindo. E eu acho que uma grande falha do governo anterior, do presidente Bolsonaro, dos seus generais, general da Casa Civil, general que foi ministro da Defesa, eu não entendi por que Bolsonaro saiu do Brasil. Eu não entendi. Quem entra na fogueira é também para se chamuscar. Então, se ele estava defendendo a bandeira de um Brasil novo, tinha que estar mais presente. Mas ele saiu do Brasil. Mas eu não entendi, muito menos, depois do dia 8 de janeiro, ele ter ficado nos Estados Unidos. Eu teria voltado e me plantado na frente daquele ginásio com 1.800, 600 pessoas presas, junto com os seus generais, que foram da Casa Civil e tantos outros, que estavam nos ar-condicionados, deveria se plantar na frente daquele ginásio lá em Brasília e só sair na hora que aquelas pessoas forem soltas. Liderar, sim, um movimento pela dignidade, pelo respeito às pessoas que estavam lutando por liberdade e respeito à Constituição. Não, isso não aconteceu. Essa semana faleceu um dos presos, que é uma lástima, não simplesmente pelo falecimento de uma pessoa. O povo brasileiro faleceu na sua moral, no seu respeito e a sua dignidade, a partir daquele momento que aquelas 1.600 pessoas foram jogadas num ginásio da forma que foram, e até hoje com tornozeleiras ou com prisões arbitrárias, sim, sem processo e sem julgamento. Não é esse Brasil que eu quero para mim, para os meus netos, para os meus filhos. Quero um Brasil bem diferente. Não quero o Brasil dos lobo-doidos. Esses são os lobo-doidos que eu falo para minha netinha, que ela adora a Masha e o Ursão, o filme russo. O Brasil está cheio de lobos doidos e cheio de povo omisso. Eu estou aqui gravando isso pela minha indignação em relação a esse meu Brasil. Estou na minha causa, estou na minha luta. A única solução é a educação, é a transformação do povo, um povo de coragem, um povo alfabetizado comportamentalmente. É por isso que eu sonho e é por isso que eu luto. Eu sonho acordado, trabalho todo dia e muito. E a Rádio Brasil Cidadão nunca será uma bandeira política, mas será sempre uma bandeira da educação, da liberdade e do respeito ao próximo. Trazemos a qualidade natural. Ela foi criada aqui na Rio Eco 92, 31 anos de trabalho. Essa qualidade natural respeita o meio ambiente e nas forças da natureza traz o enredo dos 7 professores da Escola Cidadania para formar esse novo cidadão que não permitirá mais a existência de lobos doidos no cenário brasileiro, e sim de um povo culto, educado e com base em valores. Maurício Menezes.